A verdade revelada sobre o inferno. 7 histórias incríveis que transformarão sua fé para sempre. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, uma parábola desafiadora foi contada nas ruas de Jerusalém, sobre um homem rico que se vestia com roupas finas e banqueteava-se esplendidamente todos os dias. Em contraste, à porta de sua casa, jazia um mendigo chamado Lázaro, revestido de feridas, desejando apenas comer as migalhas que caiam da mesa do rico. A vida daqueles dois homens, marcados pelo destino e pelas escolhas, se desenrolava em paralelas opostas, como dois mundos que nunca se encontrariam, exceto na eternidade que os aguardava. Lázaro, um israelita de fé, suportava sua miséria com resignação, guardando em seu coração a esperança de que um dia sua dor seria recompensada. Ele olhava para o rico, não com ciúmes, mas com uma confiança silenciosa em ave. Era um homem que, apesar das agruras, se mantinha fiel ao Deus de seus antepassados, esperando o consolo prometido. O rico, por outro lado, passava indiferente, encerrado em sua bolha de opulência, sem perceber a presença de Lázaro à sua porta. Seu coração, endurecido pela riqueza, não conhecia compaixão. Ditosa foi a morte de Lázaro, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de paz e consolo. Em contrapartida, o homem rico também morreu, mas ao acordar, encontrou-se em tormentos, no Hades. A realidade da vida eterna se revelou diante dele, por sua escolha de viver em autossuficiência e desprezo ao próximo, as chamas o consumiam. Ao erguer os olhos, avistou Lázaro, agora consolado, repousando no seio de Abraão. O desespero tomou conta de sua alma. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande Lázaro molhar a ponta de seu dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado. A resposta que ouviu foi uma lembrança amarga. Filho, lembra-te que, em sua vida, você recebeu o bem, e Lázaro recebeu o mal. Agora, ele é consolado, e você está atormentado. Essa frase ecoou com uma força devastadora, revelando a dureza de seu coração. O rico, em um último momento de lucidez, implorou, então, por favor, envia Lázaro à casa de meu pai, para que ele avise meus irmãos, a fim de que não venham a este lugar de tormento. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Abraão, firme, respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a eles. A resposta era clara, como um eco de sabedoria. O rico, porém, insistiu, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Porém, Abraão finalizou, se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. E assim, a narrativa se desdobra, revelando não apenas a condição da alma e o peso das escolhas, mas também a urgência de ouvir a verdade de Deus enquanto ainda há tempo. O destino dos dois homens permanece como uma advertência permanente, nos desafiando a refletir sobre nossa própria vida e escolhas diante da eternidade. Como estamos vivendo hoje? Na quietude suave da madrugada, uma luz sobre a cidade de Jerusalém começou a resplandecer. Era um novo dia, mas para muitos, a sombra da ignorância ainda pairava nos corações. O eco das últimas palavras de Abraão ressoava nas mentes dos que estavam atentos, eles têm Moisés e os profetas. Um chamado poderoso a ouvir e a refletir sobre a vida e a morte, sobre o eterno e o transitório. Entre os que passaram a escutar, havia um homem chamado João, um fariseu que frequentemente se sentava sob a sombra do templo para procurar sabedoria nas Escrituras. Sua vida era marcada pela religiosidade, mas seu coração lutava por um propósito mais profundo. Ele ouvirá falar da história do rico e de Lázaro e, em meio ao seu orgulho, a inquietação começava a germinar. As palavras de Abraão pareciam um golpe em sua compreensão do que era a justiça de Deus. Certa manhã, enquanto meditava,
um pensamento perturbador o assaltou. E se eu estiver sendo como um rico? A ideia de despedir-se de sua vida de aparências e entrar num relacionamento verdadeiro com Deus colocava um peso em sua alma. Ele não desejava enxergar os necessitados ou se compadecer com os que sofriam. Seu espírito inquieto buscava respostas, mas estava cativo à sua tradição. Determinado a buscar clareza, ele fez uma visita a um velho sábio que habitava à margem da cidade. O homem, conhecido por sua sabedoria e sólida compreensão da Torá, logo reconheceu a angústia nos olhos de João. Que fardo é este que você traz, filho? Perguntou o sábio, enquanto observava as nuvens pesadas que se escondiam ao longe. Eu ouço as vozes da história contada, e a sua verdade pesa sobre mim, respondeu João. O que devo fazer para evitar o destino do rico? Como posso me garantir um lugar no seio de Abraão? O sábio sorriu com compaixão e, percebendo a busca desesperada de João, começou a narrar uma parábola. Certa vez, um proprietário de terras plantou uma vinha e a confiou a lavradores que deveriam cuidar dela e dar-lhe frutos quando a colheita chegasse. No entanto, os lavradores se tornaram gananciosos e decidiram reter a colheita para si. Quando o proprietário enviou servos para colher o fruto, eles maltrataram e expulsaram os mensageiros. Finalmente, enviou seu filho, e estes o mataram. As palavras ressoaram profundamente em João, desnudando a dureza de seu coração. O sábio acrescentou, assim como aqueles lavradores, muitos rejeitam a verdade que lhes é enviada. Estão tão presos em suas necessidades e desejos que não veem a revelação do Senhor diante deles. A inquietação crescia em João. A mensagem do velho sábio atingiu o fundo de sua alma, convidando-o a rever a maneira como vivia. E o que é necessário para que eu produza bons frutos? Ele indagou, com a urgência de quem busca compreensão. Converter-se e ouvir a voz de Deus, respondeu o sábio. A caminhada não é fácil, pois requer um coração humilde disposto a amar, a servir e a sacrificar. Você deve se tornar um canal da misericórdia e da compaixão. A salvação não está em tradições, mas na transformação do coração. João sentiu uma nova esperança brotar dentro dele. As palavras de Abraão e do sábio agora faziam sentido, tecendo um entrelaçamento de entendimento e desejo de mudança. Ele partiu em direção ao templo, determinado a buscar a verdade e a justiça de Deus entre seu povo. Enquanto isso, nos recessos espirituais, planos divinos se desenrolavam, e ecos vindouros se aproximavam como ventos de profecia. O próprio Lázaro, em paz, começou a entender que, no horizonte, mais vidas estavam prestes a serem transformadas. Em breve, a luz da verdade resplandeceria no meio da escuridão, revelando um caminho que muitos seguirão, mas que poucos encontrarão. E assim, a narrativa divina avançava, entrelaçando destinos e convidando cada coração a buscar a salvação antes que o dia da colheita chegasse. Mas a pergunta persistia no ar: quem realmente ouviria a voz do Senhor? Na alvorada do novo dia, enquanto o povo de Jerusalém despertava sob a luz dourada do sol, João, agora fortalecido por seu novo propósito, dirigiu-se ao templo. O ar fresco e a serenidade da manhã pareciam promessas de transformação. Cada passo avançava em meio ao murmúrio disperso de conversas e oração, e seu espírito ardia em busca de entendimento. O que significa ser um verdadeiro servo do Senhor? Ele se perguntava, inquieto e esperançoso. Ao adentrar o templo, viu os comerciantes e cambistas ocupando o pátio, as vozes elevando-se num crescendo de gritos e negociações. A cena perplexa que se desdobrava diante dele era um retrato da avareza e da desconsideração pelas coisas sagradas, e a visão cortou como um golpe em seu coração. Como posso encontrar Deus aqui? Questionou-se. Enquanto andava por entre os grupos, seus olhos se encontraram com um homem que parecia diferente dos outros. Era um cobrador de impostos chamado Zaqueu, pequeno de estatura, mas grande em desejo. Sabendo que o mestre havia entrado na cidade, ele decidirá se erguer acima da multidão subindo numa figueira brava para ver Jesus passar. João, reconhecendo o anseio por redenção naquele homem desprezado pela sociedade, sentiu que mais uma lição estava prestes a se revelar. Do meio da multidão, Jesus parou, olhou para cima e, com voz firme e amorosa, chamou-os: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A multidão murmurou em reprovação, mas João,
em seu íntimo, percebeu que a busca de Zaqueu ressoava com a sua. Jesus não via as aparências, ele via corações. O fariseu sentiu a presença do Espírito Santo envolvendo, e algo novo começou a florir dentro dele. É pela graça que somos salvos, e não por obras, a verdade o confrontava. Ele lembrou-se da promessa que o sábio lhe havia feito sobre a transformação do coração, e sua mente se encheu de esperança. Após o encontro, enquanto Zaqueu acolhia Jesus em sua casa, o alvoroço no templo aumentava. A compaixão do Senhor contrastava com a frieza da religiosidade. Aquilo era um grande sinal para João, a luz da verdade iluminava as trevas da tradição e do orgulho. E naquele instante, a voz de Deus permeou sua alma: João, a salvação é oferecida a todos que se arrependem. O homem poderoso que buscava no templo parecia, de repente, pequeno diante da grandeza do amor divino que se manifestava. Como eu posso, Senhor, ser um canal da tua misericórdia? Perguntou João em fervor crescente, desejando ardentemente que sua vida fosse um reflexo da graça que tanto necessitava. A resposta de Deus não se fez tardar. Assim como eu estarei na casa de Zaqueu, estarei também contigo, mas necessito que você encontre e sirva aos que estão perdidos. A verdadeira transformação começa com um coração quebrantado. Naquele momento, as palavras de Abraão pairaram novamente em sua mente, e o desejo ardente de justiça e compaixão tomou conta dele como fogo. João se comprometeu a ver além das aparências, não apenas em si mesmo, mas também nos outros. Não seria mais um mero espectador da graça, mas um agente dela. Enquanto isso, Lázaro, no seio de Abraão, sentia a intercessão dos que ainda lutavam na terra. A interconexão entre os perdidos e os salvos estava prestes a se intensificar conforme os passos das promessas divinas estavam prestes a se cumprir. A narrativa se desenrolava em densidade, como um grande pergaminho sob a mão do Criador, revelando que a luz da verdade prontamente iria também tocar as vidas de muitos que, como Zaqueu e João, estariam dispostos a se render ao chamado divino. Agora a pergunta restava: quando o coração endurecido se abriria verdadeiramente à opera do Espírito? A espera pela resposta foi inebriante, mas nas nuvens do futuro, uma nova reviravolta se aproximava, trazendo acontecimentos de um peso eterno. Quais seriam os frutos da nova vida em Cristo que João e Zaqueu estariam prestes a compartilhar? Enquanto o sol se erguia mais alto no horizonte, iluminando as ruas estreitas de Jerusalém, uma nova agitação se espalhava entre os habitantes. A multidão fervilhava, pois os rumores acerca da visita de Jesus e das transformações que ele operava já circulavam intensamente. João, sentindo seu coração pulsar ao ritmo da cidade, estava determinado a testemunhar mais do que apenas palavras, ele buscava milagres vivos. O que havia começado como um impulso de compaixão agora se transformava em uma urgência poderosa. Em meio à fúria de atividades, João quase se perdeu nos pensamentos sobre o que significava ser um servidor do Altíssimo. Enquanto refletia sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, seu olhar fixou-se em um grupo ruidoso próximo ao templo. Ali, um cego, à margem da ação frenética, estendia suas mãos, clamando por socorro. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Suas palavras eram um eco de desespero. Ouvindo isso, o coração de João pulsou mais forte. Ele havia aprendido que mesmo numa multidão, a cura podia ser encontrada no clamor de um coração quebrantado. Decidido, João aproximou-se do cego. "O que você deseja que eu te faça?" perguntou, ecoando as palavras de seu senhor. "Que eu veja", respondeu o homem, sua voz trêmula, mas cheia de esperança. Foi então que João compreendeu a profundidade da compaixão que o Senhor havia cultivado dentro dele. Ele se lembrou da promessa de Deus, que nos dias vindouros, os olhos dos cegos seriam abertos, Isaías 35:5. Invocando o nome de Jesus, ele orou com fervor: "Senhor, que este homem veja pela tua graça." E como se o próprio céu se abrisse, a luz do Espírito Santo desceu e envolveu o cego como um manto sagrado. Instantaneamente, os olhos do homem se abriram e ele exclamou: "Eu vejo! Eu vejo tudo!" A multidão ao redor, horrorizada e maravilhada, contemplou o milagre diante deles. O grito de alegria se espalhou como fogo, e a confiança em Jesus se intensificou mais uma vez. João, agora tomado por uma alegria intensa,
compreendeu que sua vida estava se entrelaçando com o plano divino. O arrependimento e a transformação não eram apenas para os que estavam na margem da sociedade, mas para todos aqueles que se deixassem alcançar pela graça de Deus. Ele se voltou, determinado a buscar aqueles que estavam perdidos, como um pastor que guiava suas ovelhas. Enquanto isso, a cena se intensificava nas sombras do templo, onde os líderes religiosos, atordoados pelos eventos, murmuravam entre si: "Que homem é este que cura e transforma em nosso meio? Ele está ameaçando nossa posição." Um fariseu se levantou, o coração cheio de indignação. "Precisamos tomar uma atitude. Este Jesus está desafiando nossa autoridade e nossas tradições." O dilema entre a verdade e a tradição tornava-se palpável. A mensagem de Jesus começava a ressoar poderosa dentro e fora do templo, confrontando crenças estabelecidas, e um abalo espiritual estava prestes a se intensificar. João, ciente daquela tensão crescente, percebeu que sua missão se tornava cada vez mais clara. Ele deveria não apenas servir, mas ser testemunha da transformação que Jesus trazia. Com a luz da fé ardendo em seu coração, ele tomou uma decisão. Ele se moveria em direção ao próximo contato divino, a próxima vida a ser tocada pela graça. Ao refletir sobre esses acontecimentos, uma voz sussurrou a João: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido." Era um lembrete do propósito fundamental da missão de Jesus, Lucas 19:10, mas também um chamado à ação. Como poderia ele, agora tão transformado, permanecer inerte quando ao seu redor havia tantas almas que ansiavam pela verdade do Evangelho? E assim, João começou a se movimentar, unindo-se à missão de Jesus com cada passo. O coração pulsando em sintonia com o divino, os olhos fixos nos perdidos e quebrantados. Mas, em meio a essa transformação e paixão, uma dúvida persistia em seu ser: quando a verdadeira obra de Deus se manifestará em toda a sua plenitude? O que mais o Senhor irá revelar sobre seu reino diante de nossos olhos? Naquele instante, uma sombra no horizonte começou a se formar. Um novo enigma divino pairava sobre Jerusalém, prometendo mais desafios e realizações. O que seria essa revelação sobre o plano soberano de Deus que ainda estava por vir? Enquanto a poeira das ruas de Jerusalém se assentava, João sentiu uma inquietação no espírito que o fazia seguir adiante com determinação. O instinto que o guiava por entre as multidões agora pulsava como um farol em meio à escuridão. Ele se afastou da aglomeração, carregando as palavras de Jesus no coração, mas um novo chamado se erguia à sua frente. Como um pássaro que busca voar em direção ao céu, ele sentiu uma necessidade urgente de se encontrar com outros que buscavam a verdade. Sua jornada o levou até um grupo de homens reunidos em torno de um ensinamento fervoroso proferido por um dos discípulos. A energia espiritual no ar era palpável, e a esperança brilhava nos olhos dos que ouviam, esperando um toque do Senhor. Entre eles, uma mulher se destacou, Maria, que tinha sido libertada de 7 demônios por Jesus, Lucas 8:2. Ela estava compartilhando seu testemunho de transformação e gratidão, sua voz era como um canto jubilar. "Ele me encontrou nos lugares sombrios e trouxe luz à minha alma. Agora, não vivo mais para mim, mas para Ele." As palavras de Maria tocaram profundamente a jornada de João. Ele lembrou-se de sua própria transformação, quando o Senhor havia chamado sua vida de trevas para a luz. E assim, ao se juntar ao círculo, sentiu a presença de Deus se manifestar de maneira ainda mais forte. "Maria", começou João, "o que mais o Senhor tem feito em sua vida desde aquele encontro?" Ela olhou nos olhos de João, e em seu semblante havia uma firmeza. "Desde então, ele tem revelado a sua glória em cada passo que dou. Mas há dias em que um pesar profundo me atinge. Sinto que mesmo entre nós, a sombra se avoluma." Um murmúrio de preocupação percorreu o grupo. Os olhos de João se tornaram sérios, e ele lembrou-se da advertência de seu Salvador: "No mundo, tereis aflições." João 16:33. A tensão entre o que eles viviam e a plenitude prometida agora se fazia muito real. Então, um homem entre eles, que havia testemunhado a conversão de muitos, levantou a voz, carregada de curiosidade e temor. "E se desafios maiores estiverem à porta? O que acontecerá quando as verdades ocultas emergirem? Haverá lugar para aqueles que não creem?"
O tom da conversa mudou rapidamente. O grupo começou a discutir sobre a natureza do reino e as consequências que o aguardavam. João sentiu que a revelação que se anunciava exigia uma confrontação mais profunda. Ele lembrou do temor dos fariseus, aqueles cujos corações estavam fechados à realidade de Cristo. Nosso Senhor nos disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele, João 14:06. A firmeza estava em sua voz, como uma chama que não podia ser extinta. Nós, como testemunhas do milagre, devemos levar também os que estão perdidos. Não podemos nos deixar abater pelos desafios que se aproximam. Enquanto João falava, a verdade do Senhor começou a ressoar nas mentes e corações do grupo. O Espírito Santo estava movendo-se entre eles, e um toque vibrante de esperança e propósito começou a renová-los. Fora, a atmosfera de Jerusalém se tornava cada vez mais densa. Um pressentimento pesado se avizinhava. João olhava para os céus, desejando vislumbrar a obra poderosa de Deus se desdobrando. Entretanto, a sombra que se projetava por trás dos líderes religiosos parecia aumentar, como um sinistro presságio. E se aqueles que se opunham a Jesus não eram meramente homens, mas agentes de um plano maligno? Neste instante, em sua mente, ecoou a visão da batalha espiritual revelada a Paulo em Efésios 6:12. A junção de opressão política e espiritual criava uma tempestade prestes a eclodir sobre a cidade. Deus nos chamou para sermos luz em meio à escuridão, não devemos temer. Ele é maior do que tudo isso! Exclamou João, enquanto a multidão começava a acolher suas palavras. Mas, mesmo enquanto falava, uma súbita inquietude percorria seu coração. Quando, ó Senhor, revelará a verdade de teu reino em sua plenitude? E quantos mais terão que estar prontos para a manifestação dessa verdade? Os olhos de João se voltaram uma vez mais para as sombras que se aproximavam como um manto sobre Jerusalém. Naquele momento, sentiu uma pressão divina, como se a história estivesse prestes a tomar um novo rumo. O plano soberano de Deus estava em movimento, e a verdade que os aguardava não era apenas a transformação, mas a certeza de que a guerra entre luz e trevas se intensificava. O aprofundamento da revelação do reino ainda estava por vir, e o tempo de preparação e avivamento se aproximava. Enquanto os murmúrios de esperança ressoavam, a tensão em Jerusalém crescia, como a tempestade que se forma antes do relâmpago iluminar a escuridão. João, tomado pela urgência, ergueu sua voz, impulsionado pela certeza de que o Espírito Santo o guiava. Irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Pois as profecias que anunciaram dores e tribulações se aproximam. No entanto, sua fala foi interrompida por uma figura que emergiu das sombras, um fariseu de expressão severa, conhecido entre os seus como líder do Sinédrio. O homem olhou fixamente para João, sua voz cortante como uma lâmina. Você, seguidor do Galileu, tem coragem de defender um homem que se opõe à lei de Moisés? Que ousa desafiar as autoridades e provocar discórdia entre o povo? O grupo, antes imbuído de fervor espiritual, agora hesitou. A presença do fariseu era como uma névoa fria, ameaçando apagar a chama da esperança que começava a arder. João sentiu seu coração acelerar, um misto de temor e coragem. Não poderia se calar diante da verdade que queimava em seu ser. Senhor, os ensinos de Jesus não vêm para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele é a esperança de Israel e a luz que ilumina todos os caminhos da justiça. Respondeu João, a firmeza em seu tom ecoando em cada palavra. A tensão aumentava à medida que o fariseu, sem recuar, questionava, e se, ao final, tudo o que você defende se revelar uma armadilha? Fomos avisados sobre falsos profetas que surgiriam levando muitos à ruína. João respirou profundamente, relembrando as palavras de Jesus. É preciso ter fé movida pelo conhecimento da verdade. Quando se é guiado pela luz, as sombras não podem prevalecer. As Escrituras dizem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Os que estavam ao redor começaram a murmurar entre si, a intriga ardendo em seus corações. O fariseu, percebendo a agitação, levantou a mão e declarou, na próxima lua cheia, teremos um conselho para tratar do seguinte, a sobrevivência de nossa nação. Se vocês continuarem a seguir esse homem,
as consequências serão severas. Preparem-se! Com essas palavras, o fariseu afastou-se, deixando um rastro de ansiedade no ar. O grupo se voltou para João, agora alarmados, a incerteza preenchendo a atmosfera. Maria, que ainda estava ali, olhou para João, seus olhos refletindo a luta interna que todos sentiam. O que faremos agora? Estamos enfrentando não apenas uma luta física, mas também uma espiritual. Precisamos nos unir em oração, respondeu João, a determinação emergindo mais forte do que antes. Precisamos buscar a face do Senhor e estar preparados para o que está por vir. Sabemos que as trevas não prevalecerão, pois onde está a luz, a treva não pode alcançar. Enquanto o grupo se reunia, unindo suas vozes em clamor, um profundo sentido de reverência assentou-se sobre eles. Era um momento em que estavam conectados não apenas em propósito humano, mas em uma convocação divina. O Espírito Santo começou a mover-se, trazendo consolo e encorajamento. Entretanto, o pressentimento de que algo maior estava por vir não os abandonava. João, com a mente fervilhando de revelações, começou a entender que a batalha que se travava não era apenas pela segurança do presente, mas também para a realização das promessas de Deus para o futuro. No silêncio da oração, como um bênção subindo ao céu, o grupo sentiu a presença de Deus se aproximar. Palavras de profecia começaram a sussurrar aos corações, alucinações de um novo amanhecer já se formavam na alma coletiva. O Senhor estava prestes a revelar planos que transcenderiam a compreensão humana. Quando a tempestade se erguer, lembra-te daquelas que estiverem preparadas. A vossa fé será a rocha que resistirá às ondas do inimigo. A voz de João soou, poderosa e radiante naquelas circunstâncias. E assim, enquanto o grupo continuava a orar, um sinal do céu desceu, crepitando em luz. João, perplexo, observou que algo monumental estava para acontecer. Mas uma pergunta ficou. Ecoando em sua mente, um confronto divino entre fé e dúvida se formava em seu coração. O que realmente estava em jogo? E a liberdade prometida pelo Senhor, que lugar teria no palco das turbulências que se avolumavam? A revelação de que o plano soberano de Deus seria ainda mais grandioso do que qualquer sofrimento parecia estar diante deles. Será que podemos estar prontos para a verdade que se revelará sobre os corações e as almas que se perderam no escuro? João indagou a si mesmo, sabendo que a batalha estava apenas começando, mas crendo com fervor que a vitória já estava assegurada. Enquanto a luz celestial pulsava sobre o grupo, a atmosfera estava carregada de expectação. As palavras de João ecoavam em seus corações, e uma intensa sensação de que algo transcendente estava prestes a se desdobrar se intensificava. A oração fervorosa dos seguidores tornava-se um clamor uníssono, e a confiança na promessa divina começava a solidificar sua fé. Foi então que, como um sussurro no vento, uma figura se destacou adiante deles. Uma mulher de olhos brilhantes e expressão serena aproximou-se. Era Ana, uma profetisa de renome que havia sido conhecida por sua sabedoria e graça. Com um olhar profundo que atravessava a superficialidade da vida cotidiana, Ana falou, sua voz baixa, mas firme. O Senhor me enviou para trazer uma mensagem a vocês neste momento crítico. No meio da escuridão que está por vir, há uma luz que brilhará com maior intensidade. O grupo se silenciou, a ansiedade interrompida momentaneamente pela presença da profetisa. Ana continuou, assim diz o Senhor, não temais, pois eu vos guardarei. A cada um que clama a mim, eu responderei. Preparem-se, pois eu irei enviar uma nova unção sobre vocês. João sentiu seu espírito elevar-se, e uma nova esperança brotou em seu coração. Ana ele interpelou, qual será essa nova unção? O que isso significará para nós diante da adversidade que se aproxima? Ana, percebendo a angústia do líder do grupo, olhou profundamente em seus olhos. A unção que está para vir não é apenas para conforto, mas para ousadia. O Espírito Santo se derramará de maneira poderosa sobre vocês, e muitos profetas e testemunhas surgirão nas ruas, proclamando a verdade, mesmo diante da opressão. Ainda havia uma sombra de dúvida nos rostos que o cercavam, mas a fé estava alimentada pela confirmação da profetisa. E quando é que isso ocorrerá? Indagou uma voz do fundo. A tensão continuava palpável, como um fio prestes a se romper.
Ana transformou o olhar em direção ao céu, como se capturasse uma visão que lhes era oculta. Na noite em que a lua estiver cheia, um sinal aparecerá de maneira clara e evidente. O vento trará o eco do chamado divino, e aqueles que estiverem atentos ouvirão a voz do Senhor. A tempestade precederá o amanhecer. Os murmúrios aumentaram entre o grupo. Havia uma expectativa febril sobre a iminência de algo sobrenatural. João, porém, sentia uma urgência mais profunda. Ele sabia que deviam se preparar não apenas espiritualmente, mas também fisicamente para enfrentar as implicações da palavra de Ana. E se o Sinédrio agir contra nós? Ele questionou, sua voz carregada de gravidade. Se o conselho do fariseu se concretizar e tomarem medidas contra os que permanecem em pé firmes? Ana, com uma calma que emanava de uma confiança que soube vir de Deus, respondeu, lembrem-se das palavras de Moisés, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação, Êxodo 15:2. Confiem no poder do Senhor, que é mais forte do que qualquer autoridade humana. O que o homem teme, Deus transforma em sua glória. Com isso, Ana se afastou, deixando uma aura de esperança e determinação. O grupo, agora com renovada coragem, decidiu que se comprometeriam a buscar ao Senhor juntos naquela semana que antecedia a plena lua. O tempo de oração incessante estava estabelecido, eles sabiam que o céu e a terra se encontrariam nesse espaço de busca, e que uma transformação estava prestes a acontecer. Conforme os dias se arrastavam, os temores da sociedade e as notícias sobre o conselho do Sinédrio tornavam-se repetitivas e opressivas. Mas a cada clamor, a cada encontro em oração, o poder do Espírito começava a sentir-se palpável entre eles. No entanto, quando a noite da lua cheia chegou, algo inesperado aconteceria. Ao olharem para as estrelas, viram uma nova luz se formando. Era uma aurora como nunca antes vista, uma manifestação que deixava os que estavam alertas perplexos e atemorizados. João observou que a presença de Deus se tornará quase tangível, sentindo o peso da expectativa em seu coração. Então, uma voz suave, mas firme, sussurrou em seu íntimo: o que as profundezas não revelaram, eu trarei à luz. Prepare-se para a verdade que irá transformar não apenas crentes, mas o próprio destino da nação. E assim, enquanto a luz da lua cheia iluminava as ruas de Jerusalém, o plano soberano de Deus começava a se desdobrar, convidando os corações à esperança e à preparação. O que viria em seguida definiria a fé de muitos e mudaria a história para sempre. A grande revelação estava à porta, mas o que seria ela? Naquela noite sagrada, enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre as ruas de Jerusalém, o murmúrio do vento começou a intensificar-se, ecoando entre os edifícios e praças. O grupo de seguidores de João estava reunido, suas faces iluminadas pelo brilho sobrenatural que cercava a cidade. Cada um deles sentia a expectativa pulsar em seus corações, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. João, de pé no centro, olhava atentamente para os rostos dos seus irmãos e irmãs. Ele sabia que naquela noite não seria como as outras. A promessa de Ana ainda ressoava em sua mente, o Espírito Santo se derramaria entre eles, e isso não era algo a ser tomado de ânimo leve. De repente, o céu começou a se iluminar. Uma luz brilhante não vinda das estrelas, mas de um lugar mais profundo e divino, descendeu como um raio da própria presença de Deus. A atmosfera carregada de expectativa transformou-se em reverência. João caiu de joelhos, e os outros seguiram o exemplo, sentindo a urgência do momento. Foi então que uma voz, como o som de muitas águas, ressoou em meio ao silêncio que tinha se formado. Eis que farei novas todas as coisas, disse a voz. Preparem-se, pois agora é o tempo em que o que foi oculto será manifestado. Os corações estavam acelerados. Sussurros de temor e admiração passavam entre eles. João olhou para o céu, buscando a origem daquela declaração poderosa e percebeu uma visão grandiosa. A própria nuvem da glória de Deus parecia estar se aproximando, cercada por uma luz dourada que trazia um calor inefável. Antes que pudesse processar o que via, uma nova revelação penetrou em seu espírito. O espírito de Elias estará em vocês. Profetizem, falem de minha verdade até os confins da terra. Um novo caminho eu estabelecerei. Não terão que temer, pois eu estarei com vocês em todos os momentos.
As palavras vibravam no ar, ecoando no entendimento de cada um. João, agora tomado pela inspiração divina, levantou-se e proclamou: Irmãos e irmãs, o Senhor está nos comissionando. Vamos à cidade e proclamemos o que temos visto e ouvido. O tempo de hesitação se foi, agora é o tempo de coragem e ousadia. O Espírito Santo nos guiará. Houve um tumulto entre os seguidores, a excitação se misturava ao temor. Aqueles que até então estavam apavorados com as ameaças do Sinédrio começavam a sentir uma nova determinação. Cada um deles tinha um papel a desempenhar na missão que Deus lhes confiava. A luz que os cercava estava preenchida de propósito. Isso foi apenas o início. Enquanto se preparavam para sair em obediência à ordem divina, os elementos da criação pareciam responder. O vento uivava em um tom feroz, como se a natureza estivesse se unindo ao clamor dos filhos de Deus. Era um tempo de guerra, mas uma guerra guiada por uma autoridade superior. Mas em meio à celebração e à alegria, uma profunda preocupação tomava conta de João. Os rumores sobre as intenções do Sinédrio eram sombrios e crescentes. Não devemos esquecer o que pode nos aguardar. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O peso do futuro estava sobre ele, como um manto que não conseguia sacudir. Assim, antes de se dispersarem, João ordens em oração por proteção e discernimento. Levantou as mãos ao céu e intercedeu fervorosamente: Senhor, coloca palavras em nossas bocas que transformarão vidas. Que nenhum medo possa nos paralisar, mas que a verdade do teu evangelho transborde em nossas ações. Com isso, um novo breve sinal de luz correu pelo céu, como um lembrete da presença de Deus. A noite havia se tornado um lugar sagrado e o grupo, agora energizado pela expectativa, sentia que o mundo não seria mais o mesmo. Eles estavam prestes a ser os portadores de um novo testemunho, uma nova revelação que mudaria o curso da história. Mas o que seria essa verdade transformadora que agora lhes estava sendo confiada? As sombras do que estava por vir ainda pairavam sobre a cidade. Enquanto se afastavam, murmúrios de alerta começaram a se espalhar por Jerusalém, e as portas da resistência mágica e misteriosa começavam a se abrir. Envolto por mistério e expectativa, João ponderou: talvez, o que está prestes a ser revelado vai além das nossas imaginações. A obra de Deus é abrangente e profunda. O que o Senhor está prestes a revelar pode não ser apenas para nós, mas para todos os que andam na escuridão. A verdade do que estava a caminho ecoava tanto nas profundezas de suas almas como nos céus. O grupo de seguidores de João, agora repleto de fervor e determinação, avançou pelas ruas de Jerusalém. Palavras de esperança e coragem se entrelaçavam como fios de um tecido sagrado, enquanto suas vozes ecoavam em uníssono. Vinde, aproximem-se e ouçam a verdade. Invocava João, sua alma vibrando com cada passo. Ele não apenas guiava, mas também liderava com um espírito que era incansável, uma chama acesa pela promessa do Espírito Santo. Quando chegaram à praça central, a cidade estava envolta em um silêncio palpável. Era como se os próprios muros esperassem ansiosos pela mensagem a ser proclamada. João subiu em uma pedra elevada, e a multidão começou a se aglomerar, movida por um magnetismo que transcendeu a compreensão. As sombras dos edifícios antigos projetavam-se no chão, parecendo se curvar à autoridade que emanava de sua figura. Estimados irmãos e irmãs, a noite se ilumina com a glória do nosso Deus, começou João, sua voz firme e clara. Hoje, o Senhor nos chama a ser testemunhas de sua verdade, a qual não se limita aos confins de Jerusalém, mas se estende a todas as nações. Ele estabeleceu um novo desafio diante de nós, o de propagar o Evangelho que traz vida. Enquanto falava, os corações começaram a pulsar como um só. As palavras ecoavam profundamente, e muitos sentiam um ardor na alma que os movia em direção ao que era prometido. Entre a multidão, homens, mulheres e até crianças escutavam atentamente, embriagados pelas promessas do Senhor. Pois a profecia se cumpriu. Continuou ele, citando a Escritura: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e sentiu a confirmação ressoar como um trovão na atmosfera. Mas à espreita das sombras, os fariseus e os sacerdotes, que observavam de longe, sentiam a discórdia crescendo em seus corações. A notícia do que estava ocorrendo havia se apressado até eles,
e o temor de que a influência de João crescesse era como um veneno que se espalhava lentamente. Eles sabiam que a verdade que estava sendo proclamada desafiaria seus ensinos e poder. Naquela noite, enquanto João falava, uma transformação majestosa ocorreu. O vento, que antes sussurrava promessas, agora soava como um clamor poderoso, e a nuvem da glória que havia cercado a cidade parecia responder à palavra de Deus. O céu se tornava um palco da manifestação do sobrenatural, e os seguidores começaram a sentir como se a cidade estivesse prestes a experimentar algo jamais visto. De repente, um jovem no meio da multidão levantou a mão, interrompendo João com uma chamada emocionante. "O que devemos fazer, irmãos?" perguntou, o semblante refletindo o desespero e a esperança ao mesmo tempo. A pergunta pairou no ar como um sino tocando, convocando os que ali estavam a reaviver a própria essência de sua fé. Aquele foi o momento que João estava esperando. Ele olhou nos olhos do jovem, inspirado, respondeu: "Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e seus filhos e para todos os que ainda estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar." Atos 2, 38-39. Palavras de confirmação ecoaram entre eles, e a multidão se agitava, uma vontade coletiva de arrepender-se e crer. Mas em meio ao clamor e à luz, uma dúvida sombria ainda pairava. O Sinédrio, em suas conspirações, se preparava para retaliar. Olhares críticos eram lançados na direção de João e seus seguidores, prometendo dias difíceis pela frente. Ele sabia que a jornada não seria fácil, uma tempestade se aproximava. Um desafio que testaria não apenas suas convicções, mas também sua fé. O pensamento de perseguição correu pelo coração de João. Contudo, a certeza da presença divina formava a base de sua coragem. Para a frente, irmãos! O caminho que Deus nos chamou a seguir é o caminho da vida. Diante desse novo avanço, João não tinha dúvidas de que a verdade que estava sendo revelada era apenas o início. O que mais o Senhor estava prestes a fazer se desenrolaria diante deles como o desabrochar de uma flor. A jornada da revelação os levaria a um destino onde a própria natureza do reino de Deus seria confrontada, e a glória se manifestaria em toda a sua plenitude. Enquanto se dispersavam, a nova geração de crentes estava agora despertando. Mas o eco ressoou, uma pergunta inquietante pairou no ar. Até onde essa verdade os levará? O mistério do plano e a soberania de Deus se tornavam palpáveis, enquanto Jerusalém fervia com a promessa de transformação. E assim, o que estava por vir exigiria uma fé inabalável. Na alvorada de um novo dia em Jerusalém, um silêncio tenso pairava sobre a cidade. A transformação recém-iniciada ainda pulsava nos corações dos que se reuniram ao redor de João, que agora se tornará um símbolo de mudança e esperança. Contudo, as intempéries que rodeavam as administrações religiosas se intensificavam. O Sinédrio, sentindo-se ameaçado pela movimentação de João e a crescente multidão que o seguia, começou a arquitetar um plano para silenciá-lo e reforçar sua autoridade. João, determinado e cheio do Espírito Santo, estava ciente do que poderia acontecer a qualquer momento. Suas palavras ecoaram com um fervor renovado, ressoando na alma das pessoas. Os dias de trevas estão se aproximando, mas a luz de Cristo brilhará com maior intensidade. Preparem-se, pois serão instrumentos de sua verdade. A multidão, inspirada, armou-se de coragem para enfrentar qualquer adversidade que pudesse surgir. O clima de expectativa crescia como um vendaval. Enquanto isso, nas sombras do templo, um fariseu de alto escalão, conhecido por ser inflexível em suas doutrinas, se reunia com outros líderes. "Esse João incita o povo à revolta", disse ele, seu tom intenso e ameaçador. "Nosso controle sobre a nação está em perigo. Se não agirmos contra ele, perderemos nosso poder e influência." Os outros fariseus, temerosos de serem desmantelados de sua posição, assentiram em concordância. "Precisamos intervir antes que a situação fuja do nosso controle", disse um dos sacerdotes, abrindo um velho rolo da lei. "Como Moisés fez nos dias antigos, devemos usar a norma para garantir que a verdade que traz confusão não prevaleça." Assim, os líderes se organizaram, e uma armadilha começou a ser preparada.
Contudo, enquanto tramavam no escuro, o Senhor que tudo vê conhecia os corações e as intenções. Em meio à intriga, João e seus seguidores se preparavam para um grande dia de evangelização, confiantes na promessa do Senhor de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mais tarde, enquanto o sol se ponia e o céu era tingido de cores vibrantes, uma multidão se aglomerou na praça central. João, tomando a frente, sentiu a unção do Espírito Santo descer sobre ele novamente. Ele levantou a voz: Irmãos, hoje é o dia em que a salvação é proclamada. Pois o nosso Deus, em sua grande misericórdia, ofereceu-nos a chance de um novo começo. As pessoas ouviam, embriagadas pelas palavras de vida que transbordavam de seu coração, deixando-se guiar pela esperança fresca como o orvalho da manhã. Porém, enquanto João falava, uma figura familiar cortou a multidão. O fariseu que orquestrava a armadilha afirmou-se na frente, sua presença imponente claramente desafiando a autoridade de João. Você está enganando o povo. O que você ensina está em desacordo com a nossa tradição, declarou, sua voz soando como um trovão. Eu não ensino a tradição dos homens, mas o que Deus nos revelou em sua palavra. João respondeu, a chama da determinação queimando em seu olhar. A fonte da verdade não é encontrada nas regras dos homens, mas no amor do Pai que nos enviou seu Filho. Você deve arrepender-se e voltar ao caminho da verdade. As palavras de João acenderam um murmúrio entre a multidão, que estava agora dividida entre a expectativa e o temor. Outros líderes do sinédrio se juntaram ao fariseu, elevando a voz em alvoroço. Entre eles, havia um murmúrio crescente de descontentamento, e os conflitos acendiam a atmosfera. No entanto, João, sentindo-se firme e guiado pelo Espírito, continuou sua proclamativa: o que o Senhor está fazendo entre nós é um novo pacto. Ele nos chamou para sermos não apenas ouvintes, mas obreiros de sua verdade. Se você não abrir o coração, estará se colocando em risco diante da oportunidade de redenção. O comportamento do fariseu se tornava mais agressivo. Você se atreve a nos desafiar? Sabe que pode ser acusado de blasfêmia? Num instante de determinação, João ergueu a cabeça e respondeu com ousadia: se eu não falar o que o Senhor me permite, estarei sendo infiel ao chamado que ele me deu. A verdade de Deus desafia qualquer parede de tradição. As tensões se intensificaram e a atmosfera de conflito era palpável. Nesse momento, a multidão que antes estava fascinada começou a se agitar. As reações eram diferenciadas, muitos estavam prontos para se colocarem ao lado de João, enquanto outro grupo, amedrontado, recuava para se restringir ao que conheciam. Foi então que um homem da multidão, possivelmente um dos que havia ouvido a mensagem de João antes, levantou-se e gritou: por que temer o homem quando temos o favor de Deus ao nosso lado? Que venha aquilo que nos aguarda, pois estamos prontos. As palavras ecoaram como um grito de guerra. João não perdeu a chance, pois a declaração foi um sinal de encorajamento. Com um impulso divino, ele proclamou: o tempo está chegando, e não devemos nos deixar intimidar. O Senhor nos prepara. Glorificai ao Deus de Israel, pois a libertação está próxima. O Espírito Santo é o nosso escudo e fortaleza. Isso foi o suficiente para incendiar os ânimos da multidão. Um hino de louvor surgiu, e o povo começou a clamar: ó Senhor, nossa força e nosso refúgio, mantenha-nos firmes na tua verdade. O sinédrio, agora confrontado pela crescente força do povo, começou a recuar, percebendo que aquela missa não seria fácil. Quebrados por um resplendor que eles não podiam conter, João e os seguidores estavam a ponto de cruzar o limiar que poderia mudar tudo. Nesse momento vital, algo eterno se gestava, pois sobre a cidade pairava um plano soberano de Deus. O que mais acontecerá? É um tempo para corações ousados se levantarem e proclamarem a verdade do reino à nação, pensou João, enquanto olhar fixo na multidão pulsante que clamava por liberdade. O que deveria vir a seguir para este povo valente que clamava? A essência da revelação estava se aproximando, e João sabia que o seu papel apenas começara. Mas a luta real pelo reino estava à porta, e ele estava pronto para lutar.